Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje os bons negócios nos conectam. Eu tenho o prazer de receber uma figuraça. O cara já esteve aqui comigo, sempre bons papos. Eu ouso dizer que o papo de fora é quase melhor do que o ao vivo aqui. Grande Douglas Valtric, ele que é CEO da Next Fit. Bruxo, prazeraço te receber mais uma vez aqui para um papo. Como é que você tá? Prazer inenarrável, mano. Mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um papo bom, né, cara? Porque geralmente nós comunicadores sempre dizemos que fora do ar o papo é tão bom quanto no ar. É que as pessoas acham que a gente não tem vida fora do ar, acho que é só essa hora, mas a gente, fica batendo um puta papo antes de entrar no ar, né, cara? E a gente fala de tudo, né? Às vezes fora do ar a gente fala de tudo, né? Nem vê o tempo passar. Né, cara? Bom demais. Meu velho, vem cá. Eu trouxe você aqui, nós somos grandes parceiros aí do Empreende. E aí você vai estar palestrando, é isso? Exatamente. Bacana, cara. Sexta-feira no palco da SATIC, é isso? Exatamente. Pelo terceiro ano seguido no Empreende SM. Bom demais. Convite veio de quem? Do Sabino? Como é que foi? O ano passado foi do Sabino e esse ano foi do próprio pessoal da SATIC, que eles estão fazendo um palco muito mais voltado para cultura e liderança. O ano passado eu palestrei num palco principal, que era um palco generalista, né? Tá. Para vários conteúdos. Esse ano, pelo que eu entendi, tem uns palcos temáticos e eu vou falar nesse de cultura mais específico, tá, a parada. Tá, eu quero saber o seguinte, o que mudou, cara, do Douglas da última entrevista pra cá? Você falou pra mim que você é um cara que está sempre buscando conhecimento e a gente tava falando ali fora, principalmente sobre não aceitar a mediocridade. Aí você tem que tomar cuidado com essa palavra, porque às vezes parece que você está ofendendo alguém, mas a busca da perfeição e da qualidade faz com que a gente às vezes não aceite as nossas qualidades. É isso mesmo? O que mudou nesse sentido para você? Legal, mano. Eu acho que meus valores e meus princípios, eles continuam iguais. O que eu percebi hoje é que eu sabia menos do que eu achava que eu sabia. E isso é um ciclo que é bom no final das contas. Porque se passar 2 anos e eu perceber que, nossa, eu era bom e eu continuo sendo bom, quer dizer que eu não evoluí, sabe? A gente tem que ter esse sentimento de, nossa, como eu não era bom antigamente, né? Como eu tava errando antigamente. Inclusive, tava falando com o meu pessoal lá num treinamento de liderança semana passada, que eu aprendi uma regra dos 3 terços do David Goggins. É uma regra muito legal de ensinar pro pessoal aí de casa. Para você saber que você tá num processo de evolução profissional e pessoal, você tem que se dividir, o teu sentimento tem que estar dividido em 3 terços. 1 terço do tempo, você tem que sentir que você tá no controle, batendo as metas, indo bem, você sabe o que você tá fazendo. 1 terço do tempo, indeciso, assim, com aquele friozinho na barriga, não sei se vai dar, sabe? Receoso que não vai dar. E no outro terço do tempo, você tem que estar com a mão na cabeça, vai dar ruim, eu não faço ideia de como eu vou contornar esse desafio. Esse job é muito grande pra mim, essa meta é muito alta. Você tem que estar sentindo um coitado. Se você tiver dividido nesses 3 terços, significa que provavelmente você tá numa rotina de aprimoramento. Porque se você tá sempre no controle, você tá na zona de conforto. Quando você tá sempre no controle, ninguém te questiona. E aí, se ninguém te questiona, ou você não aceita, ou você não escuta, né? Exatamente. Acho que não tem muito caminho também para isso. Como é que você entende feedback, cara? Porque essas palavras são bonitas, né? Como é que você entende o feedback? Para mim, o feedback é uma ferramenta de gestão. Vamos lá. Eu gosto muito da definição de liderança da Kim Scott, que ela fala que é construir times e direcionar em busca de resultado. Construir time é recrutar e demitir. Então você vai contratar pessoas, entender o perfil ideal da vaga, divulgar a vaga, contratar. Essa é a parte de construir. E se a pessoa não está performando, você desliga. A parte de direcionar, eu diria que é 70% do trabalho. O que é direcionar? Como que você direciona? Com feedback. Como que a pessoa sabe que ela tem que melhorar a competência XYZ ou comportamento XYZ se você não dá um feedback, né? Um parênteses aqui, tradução pro pessoal de casa, feedback é basicamente você dar uma informação pra pessoa do que ela tem que melhorar e como ela tem que melhorar. Não é só o que, é o como. Você tem que dar o caminho, o direcionamento. Como dentro dos valores organizacionais. Exatamente, vai ler um livro, vai fazer um curso e ensinar mesmo, dar exemplos. Esse é o feedback. Então, feedback é uma ferramenta de gestão, muito ligada ao próprio conceito de liderança. Construir time, direcionar em busca de resultado. Você direciona pro teu liderado conseguir o resultado. Não é você, líder, você empreendedor que vai lá executar muitas vezes. Mas você sabe dar feedback? Você como CEO, você teve que aprender, você é bom nisso, você parece ser um cara tranquilo para conversar. Eu estudei, mano. Tem metodologia, tem método pra isso. Tá? Então, inclusive, até uma pergunta bacana pro empreendedor que tá ouvindo a gente aí. Vou até abrir aqui
vou deixar isso curioso, mano. Vamos lá. Uma pergunta pra você que tá em casa, que é líder, que é empreendedor. Vai. Você já leu algum livro sobre como dar feedbacks? Porque você tá dando o dia inteiro. Queira vocês saibam, saiba você ou não. Às vezes, com a forma com que você tá agindo, a sua linguagem corporal, você tá dando feedback, positivo ou negativo. Sim. Porque feedback não é só negativo, Sim. ele também é positivo. Sim. Então vamos lá, você tá o dia inteiro dando feedback, mas você nunca parou para estudar isso. Inclusive, a minha palestra é sobre isso. Como ter conversas difíceis e dar feedbacks assertivos. Tá, qual é a conversa mais difícil que você teve na sua vida empresarial? Você lembra dela? Olha, mano, foram tantas, eu vou categorizar aqui. Tá, eu acho que a categoria mais difícil é sempre que a gente tem que desligar uma pessoa com alto potencial, mas que não tem alinhamento cultural. Porque não é questão de certo e errado aqui, é que a gente tem uma cultura, a gente tem uma personalidade. E essa personalidade que ela dá vida para a empresa. É o fit cultural. É o fit cultural. Bonita essa palavra também. É o fit cultural. Tá. E não existe certo e errado de cultura. Eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim, cara, os teus comportamentos aqui dentro, eles não são adequados. Você tem talento, você pode ser um bom profissional, mas aqui dentro não. Tanto que tem várias pessoas que eu desliguei que hoje me procuram para almoçar, para fazer mentoria. Eu diria que a maioria das pessoas que saem lá eu tenho amizade, eu arranjo emprego. Já teve situação de eu desligar uma pessoa no outro dia eu tá ligando pros outros empresários aqui da região e querendo pegar... Quer dizer, não é pra mim, mas é pra ti, né? Eu sei de um cara que você vai combinar bem. Exatamente. Eu acho que... Mas a inteligência tá em colocar as pessoas certas nos lugares certos, não? Exatamente. Exatamente. Bom, vou dar um próprio exemplo, mano, da cultura da Netflix, né? Um dos itens do código de cultura deles, eles chamam de densidade de talentos. O que isso quer dizer? É basicamente um eufemismo para só contratamos pessoas que são de Harvard, Stanford, extremamente qualificadas. Na Netflix, tá no código de cultura deles que eles só contratam gente que tem muita experiência ou que tem uma graduação de altíssimo nível. Isso pra mim, pra cultura Next é errado. A gente tem a cultura de ensinar. Então a gente trabalha com muita gente que não tem experiência e na nossa cultura tem um aprimoramento contínuo. Então eu pego pessoas que não têm experiência primordialmente, que nunca trabalharam com tecnologia, etc. E eu ensino do zero, através de processos, documentações. Então a gente tem pessoas lá que o trabalho delas é só ensinar, tipo um braço direito do líder. A gente chama essas pessoas de enablement, de ativadores. Então são pessoas que literalmente treinam outras pessoas. Então na cultura NextFit, não interessa se você é formado em Stanford, em Harvard, em UFSC, etc. Interessa se você tem vontade de aprender e, claro, tem agilidade no aprendizado. Quando você fala vontade de aprender, você tem aquele... Bom, com certeza você se deparou com aquele colaborador que nem queria começar a aprender, né? Que mentiu pra você você já pega esse cara também? Pega, hoje você pega, mas você já foi enrolado. Com certeza, todo mundo já foi, né, com certeza. Todo mundo já com foi, certeza. Vou contar uma história aqui, mano. Vou contar uma história. Bem quando eu tava começando, aprendendo a entrevistar, teve uma... Tem técnica também. Tem técnica. Eu vou ensinar uma técnica aqui agora. Tá eu vou falar um erro e depois eu vou falar uma técnica para não cair nesse erro. Essa pessoa na entrevista, ela olhou no meu olho, mano, e falou o seguinte: então, é porque eu sou super dotada. Eu pulei 2 séries no ensino médio e é por isso que eu fiz um tempo reduzido no ensino médio. Porque eu vi que ela fez o ensino médio menos tempo no currículo e foi direto pra faculdade. E aí eu não entendi aquilo. E ela olhou no meu olho e falou que ela era super dotada, que pularam ela de série. E aí teve uma empresa que ela ficou 3 meses. Eu falei, tá, e por que você ficou 3 meses nessa empresa aqui? Dela, porque era muito fácil. O primeiro mês eu tava batendo super meta. Não era nem a meta, era super meta. E eu comprei, falei, poxa, a guria é super convincente, muito eloquente, uma retórica super afiada, palavras bonitas, semântica excelente. E eu contratei. E ela era literalmente devagar, quase parando. Eu tinha que ensinar 10 vezes a mesma coisa. E aí, mas foi um erro meu, eu acreditei em tudo aquilo. E aí, foi um primeiro grande aprendizado. Eu falei do meu erro, agora eu vou falar um aprendizado, né? Em vez de perguntar pra pessoa se ela tem capacidade analítica, se ela aprende rápido, tenta entender a história dela, onde ela aplicou isso, os resultados. Então, legal, você bateu o super meta no primeiro mês, mas o que exatamente você fez pra chegar lá? Me dá o detalhamento disso. E pegar o detalhe, porque a pessoa que ela é mentirosa, ela não consegue te dar o detalhe da informação. Eu tive essa conversão no meu funil de vendas, eu usei essa técnica, essa ferramenta. Ela não consegue chegar, né? Ela não consegue chegar. E sempre olhar pra história da pessoa. Se a pessoa fala que aprende muito rápido, que é autodidata, ela de prontidão vai te saber falar várias coisas que ela aprendeu sozinha. Então, por exemplo, se você me perguntar, eu aprendi a falar inglês sozinho, em 6 meses sem fazer curso. Arranho um pouquinho de japonês, aprendi um monte de coisa legal assim, sem fazer curso. Próprio empreendedorismo, não tem curso, né, pra ser empreendedor.
Eu dou exemplos práticos na minha vida. Eu consigo abrir a minha vida aqui e falar, ó, aqui eu aprendi isso sozinho, aqui eu aprendi isso sozinho. Então eu tenho exemplos. E hoje, quando eu vou entrevistar alguém, eu foco muito nesses exemplos, mas do passado. Tá. Entendi. Você tenta buscar o cara nisso. Tá, e vem cá, quando é que você sabe que o cara tá mentindo? Já que você foi pra esse lado, você tá falando de feedback, né? O feedback, na verdade, o feedback, ele acaba se tornando muito necessário por uma contratação mal feita também. Sim, mas o feedback também, ele é aquele de dizer pro teu liderado que ele tá acertando para ele continuar. Então, por exemplo, mano, vamos supor que eu peço para você um relatório de resultado de um projeto que você tá envolvido. E você documenta muito bem, você olha para os números corretos, você é sucinto, você é objetivo, você me entrega um relatório excepcional. Não adianta eu chegar para você e falar, mano, o relatório está excepcional. Eu tenho que explicar o porquê. Isso é um feedback positivo. Para no próximo relatório você saber onde é que você acertou. Porque senão no próximo você não vai olhar para os números corretos, você não vai ser objetivo, você não vai ter um bom mapa mental. Então eu falo para você o que você acertou, para você continuar acertando. Porque se você não sabe que aquilo é o esperado, você não continua fazendo. Então o feedback, ele tem que ser positivo e negativo. Você já viu a teoria do campeão da Fórmula 1, que eles falam? Que todo campeão da Fórmula 1 fica 2 ou 3 décimos de segundo abaixo no próximo ano? Não. Ele se torna mais lento? Não. Você nunca viu? Isso é uma teoria que eles falam, que todo campeão de Fórmula 1 no outro ano fica mais lento. Por quê? Porque ele fica mais relaxado. Boa. Cara, diz que cara, tem uma teoria em volta disso, né? Você gosta do estudo, tem um estudo pra isso. E o cara, ele dá exemplos práticos de todos os campeões e ele faz análise. Ó, esse cara aqui que teoricamente foi o maior velocista do mundo, né? O cara mais rápido do mundo naquele ano. Esse ano ele tá mais lento, 2 décimos. Aí na Fórmula 1, 2 décimos é o caos, né? Cara, isso é legal, cara. Por quê? Porque o cara, animal, ele entra no conformismo, talvez. Ou começa a dar mais valor à vida, começa a ter família, começa a pensar no filho quando tá dirigindo, né? Sabe assim, pode ver que o piloto de Fórmula 1 geralmente é muito, muito jovem. E os que vão ficando mais velhos vão tirando o pé. Entendeu? Pode ser. Cara, eu não sei como é que a gente consegue relacionar isso dentro de uma empresa, mas acho que tem muito disso também quando você chega num topo de liderança, quando você acha que é o foda, que você não tem que aprender mais, sabe? Que você não tem pra onde evoluir. Tem muito a ver com aquele negócio que a gente tava falando mais cedo nos bastidores, né? Do efeito Dunning-Kruger. Aquela pessoa que ela acha que ela é melhor do que ela é. Então, pode ser isso também. Eu gosto muito do que o Daniel Pink, do Motivação 3.0, ele fala sobre isso, né? Que é muito importante que a gente tenha aquela motivação intrínseca no que a gente faz. O que é motivação intrínseca? Aquele porquê que vem de dentro. Então, se o cara, ele tá no jogo só pelo pódio, só pelo troféu, naturalmente ele vai cair de performance. Mas tem esportes que o cara ganhou, ele é o melhor, ele continua melhorando. Eu, por exemplo, acompanho em basquete. Apesar de ser um nanico, eu gosto de basquete, tá? E LeBron James, por exemplo, ele tá fazendo 40 anos agora e a média de ponto dessa temporada é de 25 pontos. E a média de pontos dele, quando ele tava no apogeu dele, ganhando o título de melhor da temporada, era de 25 pontos. Ou seja, ele se manteve igual ou melhor, na minha opinião, até melhor em alguns quesitos, do que o LeBron James de 20 anos atrás. Ele tá há 20 anos jogando em alto nível na maior liga de basquete do mundo. Mesmo já sendo bilionário, literalmente, e mesmo já sendo considerado por muitos um primeiro ou o segundo maior de todos os tempos. Então, ele já teve 4 vezes o título de campeão da NBA, já foi, acho que 3 ou 4 vezes o melhor da temporada. Então, ele já tem os títulos, mas o porquê intrínseco dele é maior. Então, é legal conquistar um título, chega lá, mas ele tem um porquê de, cara, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de competir, eu gosto de me desafiar. Mas transmissão de cultura e motivação andam juntas? Você tem que, os dois andam juntos para você, por exemplo, que é um CEO, e tem que transmitir cultura e inevitavelmente você tem que motivar pessoas. Mas você não é um cara que você não parece que coloca narizinho de palhaço para fazer marmanjo rir. Boa. Eu não acredito, mano, que tá rindo aqui, mas... eu não acredito que a gente consegue motivar as pessoas. Isso é meio polêmico. Eu não acredito. Eu acredito que a gente pode fornecer um ambiente propício para a pessoa se automotivar. Então, qual que é o meu trabalho aqui? Eu vou deixar claro para as pessoas onde a gente quer chegar. Ó, a gente quer chegar aqui. Para chegar aqui, a gente tem que fazer X, Y e Z. E eu tento fazer um alinhamento. Legal, vamos supor que você chega para mim, mano, e fala: Douglas, eu quero ser líder do time de marketing. Legal, mano. E eu sou o líder de marketing atual, vamos dar um exemplo aqui. Legal, mano. Para você ter espaço como líder de marketing, a gente tem que fazer esse time aqui triplicar para ter um espaço para você. Me ajuda a triplicar, mano?
E aí eu te coloquei no jogo comigo. Porque eu alinhei a tua vontade com a minha. Mano, Douglas, eu quero ganhar, sei lá, 50 mil por mês. Ok? Beleza, mano? Dá pra você ganhar 50 mil por mês. Mas me ajuda a crescer tanto aqui o faturamento da empresa. Ou me entrega esse resultado aqui. Então eu mostro onde que a NextFit pode chegar e onde a gente quer chegar. E eu começo a entender com todo mundo quais são os objetivos pessoais. Porque vamos lá, vamos ser sinceros e transparentes aqui. O ser humano, por natureza, ele é egoísta, ele vai pensar sempre nele primeiro e tá tudo certo com isso. Se cair um teto aqui em cima, primeiro eu vou colocar a mão na minha cabeça e depois eu vou tentar ajudar os outros. Quem é a primeira pessoa que você procura numa foto? Você? Você, pô. Qual é a palavra que você mais fala? Pô, cara. Eu. Canta. Certo? Inclusive você, como bom professor, né, mano, provavelmente usava essa técnica que eu uso muito nos meus treinamentos. Eu começo a falar o nome das pessoas, porque eu falei o nome da pessoa, eu já ganhei ela aqui. E ela fica antenada o resto da aula. Né? Você fisga ela, né? Você fisga ela. Então, se eu sei que o ser humano é egoísta por natureza, e isso não é errado, isso é natural, vamos trabalhar em cima disso. A empresa tem um objetivo, eu quero alinhar com o teu objetivo, e aí entra um dos princípios que mais mudaram na minha vida, assim, mano, sendo bem sincero, quando eu aprendi isso. Eu aprendi isso no livro do Steve Covey, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele fala que um dos princípios do sucesso é a filosofia do ganha-ganha. A vida não é um jogo de soma zero. Tu pode ganhar e eu posso ganhar também. É só questão da gente se alinhar e entender o que é ganha-ganha. Pra mim ganhar, você não tem que perder. Dá pra todo mundo ganhar junto. Você ajuda a NextFit a crescer e você triplica, quadriplica teu salário, vai ter o cargo que tu quer, vai trabalhar no setor que você quer. Existe um caminho de ganha-ganha. Mas a clareza tem que estar sempre andando junto com a cultura. A clareza em tudo. A clareza em objetivo, a clareza em negociação, a clareza nas vontades, tem que estar junto, cara. Exatamente. Esse é um grande problema, mano, que parece que as pessoas têm medo de colocar o elefante branco na sala. Elas têm medo de falar sobre aquelas coisas mais delicadas, tipo salário, futuro. Então, eu encorajo meus liderados a falarem pra mim, cara, se você tá pensando em sair da empresa, eu tenho que ser o primeiro a saber. Por quê? Às vezes você quer sair por um problema que eu posso resolver. Então você, vamos supor que seja um programador, mano, e você quer mudar pro design. Você tem quantos programadores, vai? Mano, de cabeça, assim. A empresa tem mais de 200 colaboradores, tá? Vai. De desenvolvedor eu vou chutar aqui uns 25. Não é o número certo, tá? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque tem a galera de produto, que desenha produto, que faz o design, é tudo num setor só, tá? Mas eu acho que é isso, uns 20, 25. De 200 pessoas, então é a minoria da empresa é programador. Mas vamos supor, mano, que você é programador. E aí você mudou de ideia, agora você quer ser designer. Cara, eu prefiro que você fale pra mim primeiro que você quer ser designer, que talvez eu tenha uma oportunidade aqui pra você, em vez de você ir lá pro mercado tentar virar ser designer. Ou você quer virar liderança. Eu tenho que ser o primeiro a saber, porque eu posso fazer um plano de desenvolvimento individual, eu te ajudo a se preparar pra essa vaga, e quando surgir a oportunidade eu te testo pra te colocar nessa vaga. Então sempre existe um caminho do ganha-ganha, mas pra isso a gente tem que conversar. Tu tem que olhar no meu olho e falar o que tu realmente quer. Só que as pessoas não são preparadas para isso. Mas, cara, quando você fala disso, você já errou, por exemplo, transformando em líder um bom colaborador e ele se tornou um péssimo líder? Não cometi esse erro, porque eu tenho uma metodologia para isso também. Essa metodologia não fui eu que inventei, tá? É uma grande empreendedora do Vale do Silício, a autora do Radical Candor, do livro Empatia Assertiva. Como que funciona? Você tem que analisar uma parada. Existem 2 tipos de comportamento, o comportamento do rockstar e do superstar. O que é o rockstar? É aquela pessoa que bate meta, então ela bate todas as metas dela, ela faz um excelente trabalho, é aquele profissional muito bom mesmo, é um profissional referência. Só que ele não tem interesse direto ligado em fazer coisas além do job description dele, da lista de atividade deles. Então ele é um cara que chegando à noite, cara, ele vai jogar um joguinho, ele vai jogar um futebol com os amigos. Não é um cara que vai ler, que vai fazer um curso, que vai lá no outro setor entender qual que é os pepinos que ele pode resolver, por exemplo. Esse é o cara que a gente chama de rockstar. Ele tem muita dificuldade de começar alguma coisa do zero. Ele gosta de mandar bem no que ele faz. Ele não tem pretensão de amanhã ser, digamos que, júnior de novo no nível de liderança. Ele gosta de ser bom no que ele faz. E tem um superstar. O que é o superstar? É o cara que, além de bater as metas, fazer um excelente trabalho, ele tá buscando coisa fora do setor dele pra atacar. Então é o cara lá que é o vendedor, mas tá lá no marketing tentando entender o que ele pode ajudar. Ou eu posso gravar um vídeo pra vocês? Posso fazer um conteúdo pra vocês? Ele tá tentando fazer coisas além da lista de atividade deles, dele no caso, porque ele tem dentro dele essa coisa de fazer mais. E à noite esse cara vai fazer um curso,
ele vai ler um livro, ele vai perguntar pro gestor dele o que ele pode ajudar com uma documentação, com um processo. Então você tem que observar isso. O superstar, aquele cara que tá fazendo coisas além da lista de atividade deles, mas antes, importante, né, mano? Bater as suas metas, fazer o feijão com arroz bem feito. E aí você olha, quem tá interessado em fazer a mais e quem não tá. Esse superstar você pode promover. É aqui que a maioria erra, tá? Não, ele erra no entendimento de cada personalidade, isso. Porque tem gente que acha que o cara, por ser bom, ele tem que ser promovido. Não, ele tem que ser bom em fazer coisas diferentes e começar do zero, porque liderança é isso. Liderança é isso. Todo dia é um desafio muito diferente, é muito dinâmico. Resolver problema, né, cara? Liderança é resolver bucha, pô. Exatamente. Então você tem que estar aprendendo muito rápido, você tem que ter encarar com naturalidade o fato de você não saber as coisas, de você recomeçar do zero de tempos em tempos. Então, mas você lida, com um programador que tem uma cabeça, com um designer que tem outra cabeça, que são mundos completamente diferentes. Como é que você programa a sua cabeça? Pra falar que essa galera é diferente. Cara, eu sei, são mundos que, cara, a programação e o design, eles não conversam. Eles têm alguns denominadorzinhos comuns ali, mas o resto... Mas é aí que eu trabalho, mano, é desses dois denominadores, que são dois. Algumas pessoas você vai engajar pelo coração e outras pela razão. Então, nas minhas apresentações, nos meus conteúdos, nas reuniões que a gente faz, eu sempre tento trazer os dois tipos de comunicação. Então, vai ter uma parte de dados, que é pra galera mais lógica, e eu vou mostrar, gente, a empresa vai crescer tanto, a empresa fatura isso, essa é a quantidade de cliente, essa é a saúde da empresa, essa é a estratégia. Eu mostro a parte lógica. O cara que ele é lógico, ele vai ler aquilo e vai ficar convencido. Legal, vou continuar aqui porque eu vou crescer, vai ser bom pra minha carreira, tamo no ganha-ganha. O cara que é do coração, eu vou trazer uma história, eu vou trazer uma frase de impacto, e aí essa pessoa eu comunico pelo coração, pela motivação. E eu cobro isso de todas as minhas lideranças. Você tem que comunicar nas duas vias, porque por mais que tem muita gente aí que deve estar pensando, mas o cara que é programador, que é engenharia, é tudo lógica. Não. Bem assim, não. Não é bem assim, não. Tem muita gente ali que consegue programar muito bem, mas se engaja com uma coisa motivacional, com uma frase de impacto, com uma reflexão. Então, eu cobro isso de todos os meus líderes. Você tem que trabalhar nas duas vias. Mano, quem é o cara que tá aí contigo? Que empresa é a dele? A gente nem falou, né, cara? Eu falei que é Next Fit, mas nem falou o que você faz, pô. É porque a gente fez outra entrevista, a gente acha que todo mundo ouviu outro papo nosso. Né? Então explica um pouquinho, rapidinho pro pessoal, o que é a Next Fit. Boa. A Next Fit é o maior ecossistema de tecnologia e aplicativos para negócios fitness e esportivos do Brasil. Hoje a gente tem mais de 12 mil clientes, a gente tem mais de 200 colaboradores, estamos presentes em todos os estados do país. Tem sistema, tem aplicativo, tem banco integrado, a gente tem um monte de tecnologia que no final do dia ajuda o dono da academia. Vender mais, organizar, melhorar a experiência do aluno. A gente é um cinto de ferramenta de sistemas e aplicativos para esse segmento. Você usa o teu sistema como aluno? Com certeza. Para entender, não como aluno, sabe? Realmente para olhar a outra ponta, né? Com certeza. Porque você enxerga ele de cima para baixo, você tem que chegar de baixo para cima, né? Com certeza. E visito clientes também, né? Visito clientes para ver como é que eles estão utilizando o sistema, etc. Você recebe bem feedback? Que às vezes tem cliente que não tem a tática sua para dar feedback, né, cara? Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu falo para meus líderes, hoje eu treino muito líderes, né? Pelo tamanho da empresa, eu treino mais líderes. E eu sempre falo isso para eles. O teu liderado não é treinado em dar feedback. Então, quando o seu liderado der um feedback errado, você tem que fazer poker face. Porque eu falo muito sobre linguagem corporal para meus liderados. Se você fechar sua linguagem corporal ou reagir de forma agressiva, você tá dando um feedback negativo que ele não deve te ajudar a melhorar, ou seja, não deve te dar feedback. Então é poker face, e vai acontecer, e acontece com frequência. Outro dia eu fui gravar, e um liderado meu olhou pra mim e falou assim: pô, essa cara de peixe aí, acorda, vai tomar um café. Foi um pouco grosseiro da parte dele, mas eu entendi, eu captei a mensagem. O que ele quer? Ele quer uma performance top de linha desse vídeo que eu vou gravar. E o que eu falei? Falei, cara, obrigado. É isso aí. Vou lá pegar um café, me dá 5 minutos. É isso aí. Joguei uma água no rosto, tomei um café, fiz um exercício vocal ali e vamos pro jogo. Voltou zerado. Zerado, e agradeci ele. Claro, pô. Só não foram as palavras que talvez você gostaria de ouvir. Mas ele não é treinado para dar feedback, isso, eu não posso cobrar isso. Agora, do meu líder eu cobro. Ele tem que dar um feedback assertivo, porque eu treino os meus líderes para dar feedback de forma inteligente. Quem quiser também mais informação em palestra de graça, vai no Empreende, que não é de graça, né? Pra quem pagou, né? Você vai no Empreende sexta-feira, né? Você vai estar no palco da Sática, é isso? Exatamente. Que horas começa, Douglas?
A minha palestra vai ser às 11h30 na sexta-feira. 11h30 na sexta-feira, tá bom? Empreende, tá gigantesco, Empreende SC. Um abraço ao Sabino. Depois tem mais palestrantes aqui comigo. Douglas, sempre um prazer conversar contigo, cara. De verdade. Prazerzaço, mano. Obrigado. Obrigado sempre pelas aulas, cara. Eu que ganho. Eu falo que eu entrevisto as pessoas, sou o que menos fala e que mais ganha. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes do Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos.